Bem, queridos, essa é a nossa primeira aula do 8º módulo. Olha aí, estamos chegando na reta final, né? No final da aula nós vamos conversar sobre a formatura a partir de hoje, toda a aula um pouquinho, para deixar certo, né? Eu estou vendo que pelo WhatsApp não deu muito certo, tá? E a pergunta do... Bem, então essa apostila ficou bem maior do que eu queria, tá? Mas espero que sirva, tá bom? E aqui tem mais ou menos 60% do que eu queria comunicar sobre os anjos. Faltava muita coisa ainda, tá? Mas quem sabe outra oportunidade, tá bom? Bem, então dando seguimento aí na página 64, nós vamos ver agora a angelologia, tá? A doutrina dos anjos, ou estudo sobre os anjos, se divide em duas partes: sobre os anjos bons e sobre os anjos ruins. Nós vamos ver muito pouco sobre os anjos ruins, tá? Essa parte da doutrina dos anjos ruins também pode ser chamada de demonologia ou satanologia, tá? Não são termos que são falados frequentemente na igreja, mas são termos técnicos, são termos teológicos, tá bom? Cristiano, você aparentemente está um pouco preocupada hoje, você não chegou com o seu sorriso costumeiro, o Senhor é contigo, certo? Tá tudo bem com a irmã mesmo? Que bom, tá bom. Boa, José. Oh, irmã. Bem, então vamos lá. Eu vou seguir aqui, como de costume, vou lendo, vou comentando, tá bom? Anjos são mensageiros de Deus, tá? É o que significa a palavra anjo, é um mensageiro, tá? Eles estão tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. São essencialmente espíritos divididos em certas categorias que executam ordens divinas e abençoam o povo de Deus. Há também anjos maus, os quais são geralmente chamados de demônios. Eles se opuseram a Deus no início e, embora não possam resistir à vontade divina, são inimigos dos planos de Deus, tá? Então, tanto os anjos, como a gente costuma dizer, geralmente quando a gente fala dos anjos bons, a gente só fala anjo, né? Faz, irmão. Mas quando a gente fala dos anjos maus, a gente fala de demônios. Os demônios também são anjos, tá? Eles têm a mesma origem, foram criados provavelmente na mesma leva. Vai ver daqui a pouco sobre a criação, só que um grupo se rebelou, uma terça parte, né, como a Bíblia diz, tá bom? Conhecer o que a Bíblia ensina sobre os anjos bons e maus ajudará o cristão a confiar mais em Deus e no seu poder, bem como fortalecerá na batalha contra as forças do mal. Esta doutrina precisa ser bem compreendida para que não haja exageros nem superstições no povo de Deus. Vocês lembram que 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos atrás, eu acho que até mais tempo, houve aquela coisa da troca do anjo que a Igreja Universal estava propagando, vocês lembram? Vocês não assistem a Igreja Universal aqui, né? Só eu que assisto, né? Eu e Renato, né, Renato? Não gosto muito dessas paradas. Mas vocês não ouviram? Vocês estão bem. Então, a Igreja Universal começou com a campanha da troca do anjo. Então eles começaram a dizer: sua vida não está dando certo. Porque assim, se a pessoa faz todas as correntes, participa dos 318 cabas de peia, vai para a vigília não sei das quantas, fogueira santa, fogueira profana, e o povo não enrica, então tem alguma coisa, aí tem que terceirizar a culpa, né? E a culpa então eles passaram a dizer que a culpa é do anjo da pessoa. Eles disseram: então está na hora de trocar seu anjo, vem aqui que nós vamos trocar seu anjo. E o povo vai querer trocar o anjo e tal. Então, a Igreja Universal é uma soma de crendices populares do misticismo brasileiro, né? Eles pegaram o copo d'água do espiritismo com a maioria das práticas dos evangélicos, mas não é uma igreja evangélica, né? Definitivamente não é. Muitos estudiosos estão chamando a Igreja Universal de neocatólicos, não é neopentecostais não. No começo, na década de 70, era um novo pentecostalismo, era uma nova forma de pentecostalismo, sim. Hoje em dia não, tem nada a ver mais, tá? Então, além disso,
quando eu era criança, minha mãe me ensinou a orar o Santo Anjo. Vocês oravam também? Eu rezava, gente. É interessante, eu rezava toda noite antes de dormir, quando era criança, sabe? E eu lembro de uma casa que eu morei em Campina Grande, só tinha um quarto. E era o quarto dos meus pais, minha cama era na sala. Era uma casa muito pequenininha, só tinha eu, não tinha irmão ainda. E eu lembro que eu dormia, como até hoje, vendo TV. Né? Até hoje eu adormeço vendo TV. Aí passou a hora de eu dormir, nada. TV desligou, né, que eu tinha programado, acho que desligou mais umas 3 vezes. E eu dormia toda vez naquele horário. Eu lembro, eu tinha assim uns 8 anos de idade. Nada. Aí. Já tem essa tecnologia toda de programar para desligar? Sou novo, rapaz. Brincadeira. 94, rapaz. Cheguei lá em casa com TV com controle remoto com 94, rapaz, no ano do Tetra. Controlar para desligar? Não tinha nem controle remoto lá em casa não, ainda não. Era rico, burguês. Não, é bem capaz de eu estar mentindo. Pra que eu vou mentir, hein? Isso é brincadeira? Tinha pra quem era rico. Bem, isso foi só um detalhe da minha história. Presta atenção no enredo. Essa parte burguesa da Ó, história. tem uma testemunha melhor. Burguesa com uma casa com um quarto só, né? Tá certo. Olha o contraste, deixar ter uma casa pra ter um TV de controle. Desligou umas 3 vezes. Aí nada. E eu mudei o lado da cama, virei o lado, tirei o sol. Enfim, fiz tudo que tinha pra fazer e não pegava no sono, né? Aí chamei minha mãe. Aí ela foi, conversou comigo, aí disse, você já fez isso? Já foi no banheiro? Tá com fome? Tá com frio? Que era muito frio lá no Catolé, ali no Itararé. Já tinha feito tudo. Já rezou? Eu não tinha rezado, não consegui dormir. Já pensou? Você vê que é uma prisão mesmo do diabo, né? Eu não era salvo, eu não era cristão. Vê que é uma prisão mesmo de Satanás, né? Aí eu disse, não rezei. Aí eu rezei. Dormi na mesma hora. E eu nunca esqueci daquilo. Fiquei com medo de não rezar antes de dormir. E aí eu passei a rezar. Aí é que eu intensifiquei, né? E depois fiz primeira comunhão e tal. E eu me converti muito cedo, com 13 anos, que eu morria de medo de ir para o inferno. Mas eu morria de medo, Renato. Pensava, se um dia eu chegar diante de Deus, e agora? O que é que eu vou dizer que eu fiz, né? Enfim. Então, essa é mais uma superstição do povo brasileiro, essa oração do Santo Anjo do Senhor, né? E tem outras, tá bom? Então a gente precisa ter o entendimento correto dessa doutrina para evitar superstições desse tipo no nosso meio. Veja só, no judaísmo antigo, os anjos possuíam certo status de seres poderosíssimos, ao ponto da carta aos Hebreus estabelecer que o Filho de Deus é superior aos anjos. Tá? Então lá nos primeiros capítulos de Hebreus, pessoal, eu quero, Karine, que vocês assinem aqui, é melhor com letra de forma, né? Porque não sei se ele vai... Ou letra legível, tá? Coloque aí uma sequência. Você não rubrica, né? Não rubrique, não escreva letra de médico, não. Para a organização aqui da igreja, tá bom? Tá passando aí, por gentileza. Bem, eu não lembro que... Sim, lembrei, Hebreus. Nos primeiros capítulos da carta aos Hebreus, ele começa lá dizendo que Deus antigamente falou pelos profetas, agora fala por meio do Filho. Aí ele fala que o Filho é superior a todas as coisas. Aí ele vai explicando que o Filho de Deus, né, Jesus, é superior a Moisés, é superior a Josué, é superior a Moisés, é superior aos anjos, é superior a Josué. Enfim, vai falando que Jesus é superior às principais personagens do Antigo Testamento. Então, os anjos ocupavam um lugar de muito destaque no judaísmo antigo e até no primeiro século do cristianismo, tá bom? Então, hoje em dia não é assim na igreja cristã, dependendo da igreja, né? Mas já passou mais a onda de cantar aquela música que o padre Marcelo popularizou. Não é uma música de origem católica, é uma música de origem protestante. Lembram? Tem anjos voando neste lugar.
no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, não é do Padre Marcelo, é de um grupo cristão, protestante. Você lembra? Eu não sei qual é o nome do grupo. Como é, Renato? Outra coisa, nos tempos do Novo Testamento também houve alguns exageros quanto aos anjos. Por exemplo, na igreja em Colossos, tá? Não é 2,18 eu acho, não, é 2,18 mesmo, tá? É 2,18. E ainda hoje, os anjos são vistos por alguns cristãos como seres fundamentais na fé cristã, mas o único fundamento da fé cristã é o Senhor Jesus Cristo. Então é muito comum, eu não escuto mais o Marco Feliciano há um bom tempo, mas durante a minha último ano da graduação, teologia em 2008, eu ouvi muito Marco Feliciano e li muito o livreto dele, porque minha monografia foi sobre ele. Claro, refutando, né? E eu tive que ouvir muita pregação daquele cabra, e ele fazia uma oração assim. Começou com 5 quilômetros, mas depois começou com 8 quilômetros. Ele lia o texto bíblico e aí orava. Era uma reza, era toda vez a mesma coisa. Ele pedia a Deus que colocasse um anjo de cada lado do altar e que onde houvesse um demônio num raio de 5 km, depois passou para 8, né? Foi ganhando volume, né? Esses demônios fossem despedaçados, enfim, era um negócio assim. Então, a oração dele era basicamente pedindo anjos a Deus. Bem, isso não tem base bíblica, né? E era uma palhaçada só, né? Deus coloca um anjo aqui desse lado, outro desse. Pra quê? Se o que ele ia falar era besteira, né? Bem, Millard Erickson alerta-nos para o tema dos anjos na Bíblia. Ele diz: toda referência a anjos é secundária a outro tema. Veja que interessante. Eles não são tratados como um assunto em si. Então não tem nenhum texto bíblico que diga os anjos são assim, assim, assado. Não tem. Quando são mencionados, sempre é para nos dar mais informações sobre Deus, o que ele faz e como ele faz. Visto que os detalhes sobre os anjos não são significativos para aquele propósito, eles tendem a ser omitidos. Então isso é verdade. Não há uma relação, uma passagem bíblica longa que trate sobre os anjos, tá? Por exemplo, no livro de Apocalipse aparece a palavra anjo e anjos no plural, anjo no singular 50 vezes e anjos 23 vezes em Apocalipse. Então tem anjo ali que são humanos, são pastores, né? Capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, Esmirna e tal, e aquelas 7 igrejas, não é um anjo de natureza, é um anjo de ofício. A palavra anjo não significa mensageiro, então é o mensageiro de Deus naquele lugar, naquela cidade. Alguns teólogos acreditam que aquelas cartas são endereçadas a anjos de natureza, ou seja, anjo, tá? Mas não faz o menor sentido. Primeiro, porque Jesus ditaria uma carta para um anjo, por meio de João, porque ele não falaria. Segundo lugar, é o anjo que está sendo repreendido pelos pecados da igreja, porque a carta é endereçada ao anjo, que é o pastor. Então, se é um anjo, logo não é mais um anjo, é um demônio, porque eles erraram. Né? Tem igreja que não peca, né? Tem uma igreja que não peca, nunca lembro qual é, e tem uma igreja que não tem repreensão e tem uma igreja que não tem elogio. As outras 5 têm tanto repreensões quanto elogios, tá? Então ali o anjo não é o anjo de natureza, mas de ofício, tá? Enfim, meu Deus. Mas seja como for, mesmo no livro de Apocalipse, que tem 73 menções a anjos, não há uma passagem só que diga como funcionam os anjos, quem são e tudo mais. Só mostra eles trabalhando, tá certo? Então, apesar de se tratar de um assunto derivado, a Bíblia fala tanto sobre os anjos que é impossível estudar teologia cristã sem abordar o tema da angelologia no módulo à parte, tá? Então, por isso que a apostila ficou com 11 páginas aí. Bem, vamos ver 8 questões, tá, gente? Dividir aí em 8 partes. Isso mesmo. Primeiro, a criação dos anjos, tá? Esse aqui é um mistério.
Porque na passagem de Gênesis 1 e 2, que é a passagem que trata sobre a criação, de maneira geral, não fala sobre a criação dos anjos. Não fala. Então tem algumas passagens, alguns versículos ao longo da Bíblia, que está na página 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 versículos praticamente só em toda a Bíblia que falam sobre a criação dos anjos. Vou pedir para vocês me ajudarem aí na outra página. Algum de vocês lerem esses textos? Pode ser? Renato, pode começar com Neemias aí, por favor? Neemias 9:6 diz assim: Tu somente és Deus, tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu dás vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Tá, então está falando de Deus como criador de tudo, e aí faz essa relação. Quando aparecem os exércitos, que não é um exército humano, é assim que é chamado os anjos na coletividade. Exércitos, ou exércitos celestiais, exércitos de anjos, tá? Senhor dos exércitos é Senhor de todos os anjos, tá bom? Mas aí, aqui só diz que Deus criou, não diz que Deus, não diz quando foi isso, nem como foi, tá? No Salmo 148 tem o verso 2 e o verso 5, o irmão pode ler, por favor? Louvai todos os anjos, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos celestiais. Louvai o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criados. Também diz que Deus criou os anjos, mas também não diz quando. Colossenses 1, 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Obrigado. Veja só, essa expressão que a gente vai ver outras vezes na Bíblia, com várias palavras, tronos, dominações, principados, poderes ou potestades, que como a gente decorou, né? São expressões que falam dos anjos, tá bom? Essa passagem está falando de Jesus criando as coisas invisíveis. Isso aqui são anjos, tá? Dependendo do contexto, principados e potestades são anjos do mal. Por exemplo, em Efésios 6, 12, fala de principados e potestades também, mas ali são anjos caídos. Lá em Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Ou seja, se nós estamos lutando contra principados e potestades, é porque esses anjos, esses principados e potestades, não são da parte de Deus, porque são nossos inimigos. Então são demônios. E esses estão na região celestial. Nem todos os demônios estão no inferno, tá bom? E tem demônios no inferno, tem demônios na terra atuando, e tem demônios no céu, que é quando Paulo fala aí das regiões celestiais, tá certo? Daniel também fala disso, né? No capítulo 10, naquele episódio que ele passou 21 dias orando por uma causa, e aí tinha espíritos que estavam empatando a sua vitória chegar, até que veio Miguel e venceu todos eles, tá bom? Vou falar de algumas dessas coisas, gente, porque aqui a cola eu lembro de uma coisa que eu não coloquei na apostila, e também senão ia ficar muito grande, tá certo? Bem, então veja, Jesus foi quem criou tudo, tá bom? Todos esses anjos. Aí eu digo aqui que, além dessas passagens, tem essa de Jó. E nessa passagem de Jó, fala sobre Deus criando, mas os anjos já estão cantando. Olha, diz assim, onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Eu coloquei só isso aqui, mas se você prestar atenção, a partir do começo do capítulo 38, Deus está fazendo perguntas retóricas para Jó sobre a criação, tá bom? Então essa pergunta aqui do versículo 6 já é suficiente. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Filhos de Deus é uma expressão que em Jó significa anjos. Lembram?
No capítulo 1 e no capítulo 2, os filhos de Deus vão se apresentar no céu e Satanás vai no meio. São anjos. Então esse texto está dizendo o seguinte, que Deus está dizendo, né? Que quando ele estava colocando os alicerces do universo, hoje nós chamamos de universo, os anjos já estavam cantando. Ele está perguntando a Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso? Se os anjos estavam cantando enquanto Deus trabalhava, como a gente já viu na criação, então os anjos foram criados antes da criação de Gênesis. É uma afirmação perigosa de fazer? É sim, mas com base nesse texto a gente pode fazer. Porque esse texto descreve a criação. E os anjos já estão cantando lá? Ou então Deus criou primeiro os anjos e imediatamente o que vem em Gênesis 1 para frente. Já criou cantando, então. É. Mas aí, enquanto Deus cria o resto, né, alguns podem pensar assim, que Deus teria criado os anjos no primeiro dia da criação e nos outros 5 dias os anjos estão cantando aí. Mas esse texto fala dos alicerces. Os alicerces é o que vem primeiro. Tá bom? Eu sei que a gente deve entender que Jó é uma linguagem poética e tudo mais. Não dá para ser muito preciso. Mas dá para dizer que Deus criou os anjos antes dos homens. Aí dá. Tá ok? Vocês estão comigo aí? Concordam, discordam, triscordam? Bem, vamos lá. Richard Sturz, teólogo já falecido, teólogo bom é teólogo morto, viu gente? Eita, A mesma classe do... cuidado. De bandido? Depende do bandido, né? Já pagaste o... Se for crime de sangue, não, eu ainda tenho muito para chegar nesse nível aqui de Sturz. Mas quem sabe, se morrer talvez está aqui ele falando tá mais. falando sobre Quem sabe a gente dando os cursos, né, citando aqui ele como referência. E sendo a mesma coisa, teólogo com é teólogo morto, minha gente. Ela disse isso, eu que estava na boca já. Ela disse. Essas 10 apostilas não é valendo por força. Gente, vamos lá. Um dia eu papoco, né? Se Deus quiser. Eu papoco. Mas eu posso fazer muito funeral de gente aqui, né, Renato? O jeito de 30 é para 300. Hã? O jeito de 30 é para 300. Gente, vamos lá. Richard Sturz, eu conheci o filho desse cara, meu. Foi uma honra muito grande pra mim. Tomei café com ele. Tomei café da manhã com ele tem 4 anos isso. Tá? Eu vi no crachá o nome dele. Richard Sturz, como assim? Olhei pra ele e falei, como assim? Ah, não tinha Júnior lá, né? Eu disse, não, eu tô lendo um livro seu, mas você já tinha morrido? Eu disse, não, você tá lendo um livro de Painho. Ele considera os anjos como pessoas. Ele vai dizer que pessoas são, pois possuem os 3 atributos da personalidade: inteligência, emoções e vontade. Ele diz também que eles são seres espirituais, né? mas são limitados quanto ao tempo e ao espaço. Tá? Então, o Espírito Santo, lembra que também é considerado uma pessoa? Ele tem essa personalidade, ele também tem inteligência, emoção e vontade. Outro teólogo aqui, que é muito bom também, mas está vivo ainda, tá? Samuel Pérez Milhos, esse eu não conheci, só troquei e-mail. Esse aqui é da Espanha. Ele diz que a personalidade está ligada a outras questões que os anjos também possuem. Milhos diz, os anjos são pessoas. Para ser pessoal precisamos ter autoconsciência, são praticamente sinônimos, gente. Que é saber quem é, né? Saber que existe. Autodeterminação, saber tomar suas decisões. Isso aqui pode ser ligado à vontade, né? E originalidade, que é uma coisa que Sturz não falou. Ser único e diferente dos outros, né? Não é ser só mais uma impressão, mais uma tiragem, mais uma... Como é que chama? Um carro que é feito, como é que chama? Uma série, de uma linha de produção, tá bom? Então os anjos têm isso. Cada anjo é um, tá? Cada anjo é único, ok? Bem, seja como for, mostra que os anjos têm personalidade, são pessoas espirituais, vamos dizer assim, são espíritos, né? Essencialmente. Ok? Vamos caminhar? Alguma pergunta? Você? Tudo bem aí? Estou pensando assim, eles personificam-se
Essa não ficou assim. Materialismo. Esse materialismo. Mas isso é outra questão. Personalidade, assim. É outra questão. Eles têm poder para fazer isso também, né? Agora conforme o decreto divino, não conforme a vontade deles. Porque os anjos, eles são escravos de Deus, no bom sentido da palavra, são servos de Deus. Eles só fazem o que Deus manda. Eles são completamente obedientes, eles não pecam. Como é que fica essa questão da vontade? Então, Faz parte da personalidade. Como é que é essa relação com a... ótima pergunta. Judas capítulo 6 tem um versículo muito interessante. Diz que eles está falando sobre os demônios, tá? Eles não mantiveram a sua posição diante de Deus, Judas diz. Então dá a entender que durante um tempo, que a gente não sabe quanto tempo foi, os anjos tiveram livre-arbítrio. E aí uns mantiveram a sua posição de obediência. Aqueles que Judas fala não mantiveram. Então eles se rebelaram, como foi o caso de Satanás. Quer dizer, os que se rebelaram já comprova a questão da vontade. Isso. Então, acabado esse período, acabou o livre-arbítrio para os anjos. E agora a vontade deles não pode mais ser alterada. Eles não têm mais livre-arbítrio. Então nem os anjos de Deus podem pecar ou se rebelar contra Deus, nem os anjos do diabo podem mais se arrepender de seus pecados. Eles confirmaram para sempre a sua posição. Então foi uma escolha que fizeram. Foi, Desceram aí, desceram, foi caído. foi, é uma escolha, é um caminho sem volta. A questão desses anjos caídos, foi criada. Se eu não me engano, isso foi na igreja católica do Lera. Eu lembro que eu já escutei essa história, que Deus veio na terra, e Diabo ficou lá tomando conta do trono, e com uma varinha mágica, cada filho era um anjo. Quando chegou lá, ele queria chamar o trono, Então que ele é anjo. Deus pediu lá que mora e caiu tudo. Foi mais ou menos assim? Foi não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Quanto à materialização? Não tem nada, não foi assim não, irmão. Foi ele, a gente vai ver mais na frente, mas deixa eu só adiantar uma questão. Ele, Lúcifer, né, como é chamado, Satanás é o nome posterior. Anjo de luz, ele era um querubim. Então ele era responsável, era um anjo muito poderoso. Mas aí durante esse período que tinha livre-arbítrio, ele quis ser melhor que Deus. E aí Deus lançou eles no inferno. Ele e os seguidores dele. Tá bom? Ele não queria nem ser igual, queria ser maior que Deus. Porque essa questão... Vou falar sobre outra coisa, teofania, angelofonia. Em relação a essa questão desse momento que teve livre-arbítrio, se a gente imaginar o contrário, que não existia vontade, a gente vai, na verdade, convergir para a questão do decreto de Deus, e que Deus decretou a queda dos anjos e a queda de Satanás, e ao mesmo momento decretou, consequentemente decretou O pecado. e o mal. Então, assim, uma negação de um fato como esse faz você partir para outra interpretação que, de certa forma, é até difícil, né, de corroborar. Tipo assim, Deus que quis criar o mal e pegou um grupo de anjos, jogou na terra, né, fez esse processo de queda, Satanás tendo aí essa liderança sobre esses exércitos, e enfim, e consequentemente Deus que criou o mal. Mas se ele teve escolha entre o bem e o mal, não já existia. Não, como possibilidade, né, apenas. A minha pergunta não era tão clara como a Cristiane, mas assim, na minha cabeça isso é muito confuso com a realidade anterior a tudo isso, onde esse tipo de sentimento convergia com outros tipos, bondade e maldade, tipo esse orgulho, essa vontade de ser melhor. Isso não canaliza ninguém porque é bom, canaliza porque é ruim. Assim, Não, mas 2/3 dos anjos mantiveram-se fiéis. Não, eu estou falando desse tipo de sentimento No em céu. algum espaço de tempo no céu, enfim. Já existia esse sentimento de para quem querer ser superior, de querer ser o melhor, já existia. Nossa, para quem Começa com tivesse Satanás, ele é o primeiro a coração. concretizar isso. Existia como possibilidade, né? Esse problema, gente, é chamado de teodiceia na teologia e na filosofia também, que é sobre a origem do mal e a existência do mal no mundo, tá? É um debate muito interessante e muito profundo. Mas o que eu fico a pensar é, se ele veio de Satanás, que criou Satanás não foi Deus, não foi? Ele era anjo. Ele era um anjo? Sim, e daí? Então, criou o bem e o mal, eu acho. Não, Eu ficava louco. não, a Mas Bíblia... igual a Manu, lá pra lá, na linha do tempo.
A Bíblia diz que ele foi criado perfeito, não foi criado com falha não. O culpado é ele, não Deus. É por isso que tem vontade, tá querendo vontade. Mas a vontade é porque tinha uma escolha só, mano. Chegou uma laranja e uma maçã, ele tem uma escolha para fazer. Ele tinha uma escolha, ele tinha o Mas bem só a ou o liberdade, mal, mas só a liberdade de verdade com possibilidade de verdade. entendeu? Então é como se já existisse Eu o bem e o mal. digo assim, vontade, posso ter vontade, posso fazer coisa ruim, posso ter várias possibilidades de fazer coisas boas. Vou escolher uma outra. Veja bem, eu vejo isso aí como uma criação, a nossa própria criação com os nossos filhos. Pai de família, uma mãe, os filhos nascem e querem os bem para os filhos. Então ele criou aqueles meninos para o bem. Um daqueles ali pode dar para errado, não pode? E a escolha vai ser dele. Isso E aí eu fiz. tem uma materialização de anjo, como o nosso senhor perguntou, se queria se materializar. Tem um texto aqui, capítulo 23, versículo 23, ele diz assim: porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. E no caso aí ele iria espiritualmente ou materialmente o anjo? Porque Não sei, só lendo o texto antes, cara. Eu não lembro aí. também, Provavelmente vai guiar. O meu anjo é provavelmente o anjo do Senhor, né? Que a gente vai chegar lá. Vai chegar lá, é. Na teofania também, tá Mas é bom? porque vai ter, o Novo Testamento tem vários exemplos de anjos, né? Falando de Maria, Gabriel. A grande questão em relação à primeira colocação do cristiano, como ele está dizendo, é a gente ter como identificar a criação dessa possibilidade desse mal, né? Identificar quando isso surgiu, né? Enfim, foi criada essa possibilidade. É impossível para a gente identificar quando, né? É verdade. Pois é, pode ter uma história bem antes de tudo que está sendo contado aí. Tipo Nárnia? Faz isso, vamos lá. Não acredito não, irmão. Pessoalmente eu não acredito. Nós identificamos isso já na criação, né? Quando Deus criou o homem ali, Deus demonstrou a possibilidade onde ele ali criou a primeira lei. Ali nós conseguimos identificar. Mas nessa outra, em relação aos anjos, é difícil, não tem como identificar o momento. Não, a gente tem que se satisfazer com o que a Bíblia diz, muitas vezes. E assim, Por isso que eu estou dizendo que pode ter histórias antes. Coisas antes. Não precisa a gente saber. E nem que coisa da lá. Número 2. A gente só criou os anjos, gente. Tenha calma, tá? Categorias e nomes dos anjos. Uma vez que anjos são essencialmente espíritos mensageiros de Deus, eles aparecem nas Escrituras com os seguintes títulos: Filhos de Deus, Santos, Sentinela, Anjos do Céu, Exército Celestial, Espírito, várias palavras que aparecem juntas, como eu falei aí, e acabo repetindo aqui, né? Esta última designação pode se referir, assim, principados, poderes, domínios, autoridades, potestades e tal, pode se referir tanto a anjos bons quanto maus, dependendo do contexto. Já mencionei isso, né? Bem, então a Bíblia classifica os anjos em anjos, querubins, serafins e arcanjo, os anjos bons, tá? Anjo, querubim, serafim e arcanjo. Vamos lá. Alguns acreditam que sim, mas não fica claro nas escrituras se é uma questão de hierarquia. Tem anjo que tem mais poder realmente, mas o que é mais claro é uma divisão de funções e não de hierarquia. Tenho em mente uma fábrica de carros, 4 setores de carros, tá? Cada um cuida de uma área da produção, mas não necessariamente a parte número 1 da produção manda na parte 2. Cada um cuida do seu setor, tá?
eu pensava em hierarquia também, mas eu mudei de ideia ao fazer esse material aqui, tá? Porque fica claro que eles têm funções diferentes, mas não fica claro que um anjo dá ordem para o outro, não. É o que tem anjo que tem submissão ao outro, não, tá? E a palavra anjo aparece 203 vezes na Bíblia, e no plural anjos, 93. Então, veja, a Bíblia fala 296 vezes sobre anjo, diretamente, né? E aí está entre anjo bom, anjo mau e anjo humano, né? Anjo de ofício, tá bom? Contei tudo aí. Anjo é tudo anjo aí. São essencialmente mensageiros de Deus que trazem aos homens mensagens da mais alta importância. Anjos são uma espécie de assessores de imprensa divina, tá? Anjos foram responsáveis por anunciar a Abraão e Sara que teriam um filho com 1 ano de antecedência. Nesta ocasião, Deus estava com 2 anjos. Essa ocasião aqui é muito interessante, de Gênesis 18, porque o texto começa dizendo que na hora mais quente do dia, 3 homens chegaram perto da tenda de Abraão. E aí no final diz que eram anjos. Diz que era, Deus fala e que estava com 2 anjos, tá? No começo do texto são mencionados 3 homens, mas no final fica claro que é Deus e 2 anjos, tá? E é interessante que eles vêm como homens, falam com Abraão, muito cortês, diz, não, está muito quente e tal, fica aqui, coma alguma coisa, descanse, depois vocês seguem em viagem. Aí ele corre, manda preparar um cordeiro, manda assar e tal, e eles comeram bolo, ele manda fazer 12 bolos, aí eu não sei qual é o tamanho do bolo, se é um bolinho de saia ou se é um bolo daqueles grandes, enfim, né? E o cordeiro dá mais ou menos 12 quilos de carne, ou seja, eles devem ter comido a tarde toda. Primeiro eles sentaram e ficaram esperando, porque não estava no micro-ondas, não estava nos congelados. E aí eles ficam esperando, Abraão traz o banquete, eles comem até dizer chega. Então mais ou menos, se só os 4 comeram ali naquela mesa, cada um comeu mais ou menos 3 kg de carne. Mas acho que a gente come. Tá bom? Então, anjo é um bicho que tem fome. E Deus também comeu. Deus também comeu, porque ali é Deus, tá? Nesse texto aí. Interessante, né? Na passagem de Quilô também recebe 2 anjos nas suas casas. Também é o anjo que a mim pacifica. São 2 anjos, são 2 anjos. Não é Deus não, mas são 2 anjos. Sim. Eles têm poder para cegar, né? Os homossexuais lá de fora. São anjos. E nesse momento eles se materializam, né? São, e bonitos, né? Bonitos. Os caras ficam afim deles, né? E jogam a lei no meio, a ponta da própria prova. Assim, Você comentou alguma coisa aí, não sei o que de anjo aí, meu irmão? Eu? Sim. Não, dizer quem come muito agora é chamar de anjo. Você é um anjo, né? Não, agora eu lembrei, sabe, porque é de um pastor que veio dos Estados Unidos que pregou e disse que ia comer com os anjos no churrasco. Não sabe ter Churrasco. Mas ali foi um programa de tradução. Ia comer churrasco no céu. Mas o Senhor era bem da terra. Passar 2 anos lá para parar da LGBT. O anjo Gabriel anunciou a Zacarias, veja quantos anúncios eu coloquei aqui, ó. Quantos anúncios a Bíblia tem? O anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista e o fez ficar mudo durante toda a gestação da criança, lembra? Zacarias duvida, eles apoiam, você vai ficar mudo, cabra. Vai de lá, Por isso que até o João menino. nasceu em paz. Hã? João nasceu em paz. Não, só uma colocação. Eu senti que não era pra mim. Não, como você vai passar por uma gestação. Foi mudo, fanho. Como é que é o negócio? Mudo, fanho e gago. Zacarias foi mudo, fanho e gago. Gabriel também anunciou a Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Então veja, Gabriel anuncia a Zacarias e a Maria. Gabriel é o anjo das mensagens da gravidez. Contemporâneo desse pessoal aqui. É pra ficar sério que você veio pra cá, né? É pra ficar sério, né? Não, fica ventilador. Não fica atrapalhando ele ali. Não, aqui só faz sempre isso. Tô com a bunda toda Ó, suada aqui. ok, um anjo apareceu aos pastores. Vamos lá, anjos. Um anjo apareceu aos pastores no campo
para anunciar que Jesus havia acabado de nascer. Aí não diz qual é o nome do anjo, tá? Um coral, aí em seguida, um coral de anjos começa a cantar, tá? Fala dos exércitos celestiais, tá? Lá. Um anjo apareceu em sonho. Para José sempre foi em sonho, gente, ó. Ele não permitiu que José deixasse Maria quando ela engravidou do Espírito Santo. Lembra que ele disse, eu vou deixar essa mulher e tal. Aí depois aparece, a gente não é informado se é o mesmo anjo ou se é outro. Aparece mandando José e Maria para o Egito e com Jesus para o Egito. Porque Herodes mandou matar as crianças. Aí depois, quando Herodes morre, o anjo aparece em sonho de novo para José voltar para Israel. Aí ele não volta para Belém, volta para Nazaré. Estabelece cidade lá. E depois, o meu anjo. Em Marcos, os anjos serviram ao Senhor Jesus depois da vitória sobre a tentação. Tá? Então, essa última linha era para estar mais embaixo, tá? Tudo bem. Então, anjos são essencialmente mensageiros. Eles dão recado da parte de Deus. Tá bom? Ó, lá quando... O negócio que eu lembrei agora. Lá em 2 Coríntios 12, quando diz assim, que Paulo tem um espinho na carne, ele diz, a saber, é um mensageiro de Satanás. O pessoal traduziu como mensageiro para dificultar a nossa vida. Porque a palavra lá é anjo. É angelos de Satanás. Então o espinho na carne de Paulo, que o povo diz, ninguém sabe, o texto diz o que é. É um anjo de Satanás. Ou seja, é um demônio que está atormentando Paulo. A gente só não sabe como era que esse demônio perturbava Paulo. Mas é um demônio. É um anjo. Sim, mas como era o espinho na carne? Não é literalmente não. Espinho na carne não. Até porque eu acho que eu doía, eu vi o espinho na carne, mas assim também incomodava. Também não é espinho a palavra lá, é estaca na carne. Maior ainda. Espinho é quando a gente fura o pé. Eu ia pegar a bola quando caía no terreno baldio, quando era criança, voltava com o pé furado toda vez. Estaca não, meu amigo. Estaca é o que a gente quer segura a cerca. Tá? Vamos lá. Quando Jesus orou no Getsemane antes de ser preso, o anjo encorajou. Então o anjo também encoraja, tá? E tem outras funções. Na ressurreição do Senhor, Jesus, os anjos também foram bem atuantes. Mateus nos diz que o anjo desceu do céu e provocou um grande terremoto, removeu a pedra do sepulcro e anunciou a ressurreição às mulheres. Aliás, a ressurreição é anunciada por anjos. Primeira pessoa que fala sobre a ressurreição são anjos. Em Mateus e Marcos é um anjo cada. O anjo em Marcos, ele manda avisar Pedro. Marcos, gente, escreveu o seu evangelho com a ajuda de Pedro. Então por isso que Marcos sabe mais detalhes sobre Pedro. Por exemplo, naquela história do canto do galo, Mateus, Lucas e João dizem assim, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Marcos diz assim, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Como é que ele sabe? Pedro falou. Pedro não falou para Mateus, para Lucas nem para João. Falou para Marcos, foi quem ele estava ajudando a escrever. Tá? E aí em Lucas e em João, são 2 anjos. Aparece lá no sepulcro, na ressurreição, tá bom? E anuncia para as mulheres que Jesus ressuscitou. E aí quando Jesus está subindo para o céu, lá em Atos 1, aparecem 2 homens, como diz o texto lá, que claramente são 2 anjos. E dizem, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima e tal? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, voltará em breve. Então os anjos anunciam a ressurreição do Senhor e anunciam o retorno do Senhor. Veja que mensagens importantes. Tá? A Bíblia fala de apenas 2 anjos com nome, Gabriel e Miguel. Tá? Gabriel é o anjo mensageiro, a gente viu. Miguel é um arcanjo, a gente vai ver sobre o arcanjo na próxima aula, acho que hoje não vai dar tempo. Tá? E um livro apócrifo da Bíblia, chamado Tobias, é onde aparece o anjo Rafael. Rafael não aparece nos nossos livros, na nossa Bíblia, mas em Tobias. E eu coloquei aí as 2 referências do livro de Tobias, da Bíblia Católica, que faz menção a esse anjo. Gente,
Lembra que um dos nomes de Deus é Jeová Rafá? Jeová Rafá significa o quê? Deus que cura. Rafá é cura em hebraico. El é Deus, lembra? Rafael é o anjo da cura na história de Tobias. E Rafael significa Deus cura. Tá bom? Então é interessante que nessa história, Rafael, ele guia Tobias para chegar num lugar lá, na média, como ele chama. Mas quando chega lá, ele ajuda a curar o pai, provavelmente é o pai do próprio Tobias. Eu não li a história toda, li só esses versículos e escrevi para vocês aí, tá bom? Então esse anjo Rafael tem relação com cura, porque o nome dele significa isso. Deus cura, ok? Aí depois vocês leem aí, tá bom? Vou botar meio com sono aí. Muito. Oi? Deus abençoe, irmão. Bem, outra. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário aí? Vocês estão vendo que falta falar muita coisa de anjo, né? Mas tem muita coisa, não vai dar tempo de falar tudo. Tem muitos outros anjos do Antigo Testamento. Tem um texto no programa referência que diz que Diga aí. os enviamos os ministradores para guardar a vida daqueles que andam na salvação. Deixa isso. É Hebreus 1,14. Hebreu, né? Estamos hoje no milagre. Ele é para servir, viu? Você misturou aí com o Salmo 37. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e o livra. E diz, Hebreus 1,14 diz que os anjos do Senhor são servos para ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. O segundo tipo de anjo são os querubins, tá? E tem os demônios que ficam atrapalhando quando a gente está falando dos anjos, né? Vulgo político. Isso aí é demônio que Vulgo político. demônio que explode. Vulgo político. Isso aí é o anjo de É de luz. quem essa Tudo da carta? corrida do outro para todos. Satanás. Lusael. Gente, vamos lá. A palavra querubim significa, é um ser com asas e com forma de animal e de gente, que representa a presença, a grandeza e a majestade de Deus. Então, geralmente, os querubins têm essa forma na Bíblia. É um animal que tem rosto de leão, de homem, tá? Enfim, o querubim aparece bem menos na Bíblia, veja, 20 vezes só no singular e 61 vezes no plural, sendo apenas uma vez no Novo Testamento, e é em relação ao Antigo, que é essa passagem de Hebreus aí, 9:5, que diz assim: sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o propiciatório, mas não falaremos disso agora em detalhes, nem o autor de Deus nem eu, tá? Então, na tampa, vocês lembram que na Arca da Aliança tinha a tampa que tinha um nome próprio, que era o propiciatório. E aí tinha dois anjos, um diferente para o outro. Esses anjos eram dois querubins, tá? E eles ficavam assim. E tocavam eles tocavam as pontas das asas um do outro, assim, ficavam olhando para a tampa. E lá dentro da arca tinha os 10 mandamentos. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá, que era no Santo dos Santos, no lugar mais para dentro do tabernáculo. Só o sumo sacerdote podia ir, e era só uma vez por ano. Lembram? Ele ia com a corda amarrada, aquela coisa toda, os sinetes na roupa e tal. E ele aspergia, literalmente esfregava o sangue de um cordeiro, que representava Cristo, por cima daquela tampa. E figurativamente, aquilo representava que os querubins ficavam olhando para a santidade de Deus, que era na arca, na palavra de Deus, que era representada nas tábuas dos 10 mandamentos, e para o sangue de Jesus. E eles passavam um ano olhando para aquele sangue ali, até que chegava no outro ano, o dia da expiação, chamado Yom Kippur, né? Dia da expiação. E aí vinha o sumo sacerdote, é só um, né? O sumo sacerdócio era um cargo vitalício. Então até ele aposentar, ou até tinha uma idade, eu não lembro agora qual era a idade, mas não tinha dois ao mesmo tempo, né? E aí os querubins ficavam figurativamente olhando para o sangue do cordeiro ali. Tá bom? Bem, deixa até que eu escrevi isso em algum lugar. A primeira vez que um querubim aparece nas escrituras é após o pecado, né? Gênesis 3:24.
que diz assim: havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, depois que o homem foi expulso do paraíso, ele não podia mais entrar lá, chegar na árvore da vida. Deus pôs querubins ali para guardar e uma espada e espadas que se revolviam por todos os lados. Então, se botasse a mão ali, acabou. É a primeira vez que uma arma de fogo aparece na Bíblia. Tá? É após o pecado. Ainda bem que era branco. Mas era de fogo, né? Essa daí era. Não vendia. A Taula não fabricava, não. Os 24 anciãos provavelmente são querubins. Tá? Isso é uma inferência da comparação entre duas passagens, essa de Ezequiel e a de Apocalipse, tá? Porque, veja só, em Apocalipse não é dito que os 24 anciãos são querubins, não é dito. Em Ezequiel é dito que esse grupo de seres aqui são querubins, mas eles são muito semelhantes aos de Apocalipse. Então, por inferência, muitos irmãos acreditam que os de Apocalipse também são querubins. Ok? Mas pode não ser. Pode não ser. A gente não tem muita certeza. Você pode ver essa passagem aí de Ezequiel? Aqui, por favor. São esses os seres viventes que vi sobre os Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E percebi que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. E debaixo das asas havia algo semelhante às mãos de homem. Os rostos eram semelhantes aos que eu havia visto junto ao rio Quebar. Tinha a mesma aparência, eram eles mesmos. Cada um andava em linha reta para frente. Ok. Então, depois vocês podem comparar com a passagem de Apocalipse. Eu só coloquei essa. A de Apocalipse é mais conhecida, mais lembrada. Tá? Então, há muita semelhança. Aqueles seres lá também têm 4 rostos. Tá? E lá é dito que eles têm rosto de boi, de leão, de boi, de homem e de águia. Tá? É meio estranho, né? 4 lados. Ficar imaginando que ainda É meio ser mitológico, né? É isso que eu estou pensando. Ezequiel, gente, é um texto. Nárnia, né? Na verdade, a energia usa isso como um recurso extremamente atraente para fantasiar. Ezequiel é um texto muito difícil de interpretar por causa dos seus simbolismos, tá? Tudo isso tem um simbolismo. Os primeiros cristãos ali do século I mesmo pegaram essa ideia para fazer uma comparação entre os 4 evangelhos, por exemplo, tá? Não é que aquele ser representa os 4 evangelhos, mas é só para termos pedagógicos, termos didáticos. Então, a mensagem de Mateus mostra que Jesus é o rei. Por exemplo, a expressão rei e reino aparece em Mateus, não tem na apostila não, tá? Mais de 80 vezes. Então, Jesus é o rei da descendência de Davi que deve reinar sobre Israel. É a mensagem do Evangelho de Mateus. Tanto que Mateus 1 começa dizendo isso. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A mensagem de Marcos mostra que Jesus é o servo de Deus. Jesus não para descansar no Evangelho de Marcos. Aliás, ele para no meio de uma tempestade, num barco que deveria estar sacudindo horrores. E ele dormindo. E o barco e a água entrando, ele no barco e ele dormindo. Como servo, ele não tem tempo para parar, para descansar. A mensagem de Lucas mostra que Jesus é o Filho do Homem. E aí mostra a genealogia de Lucas, de Jesus em Lucas, vai até Adão. Não vai até Abraão, vai até Adão. Tá? Enfim, e aí mostra Jesus, lá em Lucas que é dito que ele suou sangue, tá? Lá no Getsemane. Enfim, e a mensagem de João mostra que Jesus é Deus. Aliás, em João, o Evangelho já começa dizendo que Jesus existia antes de vir para a Terra.
Então, os primeiros cristãos pegaram a mensagem de cada evangelho e essa figura desse querubim, dos seres viventes, né? Para fazer essa comparação. Rosto de leão, Mateus, o rei. Rosto de boi, o servo. Jesus em Marcos é o servo. Rosto de homem, Jesus é o filho do homem em Lucas. E rosto de águia, Jesus é a águia em João. A águia, porque antes de tocar no solo, ela já existe nas alturas. O ninho da águia é alto. Depois é que a águia desce, quando está aprendendo a voar e tudo mais. Tá? É uma comparação muito interessante. Serve até para a gente decorar o conteúdo de cada evangelho. Tá bom? Leão, rei, boi, servo, homem, águia, Deus. A Bíblia diz também que Deus está entronizado acima dos querubins. E aí o querubim, Lúcifer, quis estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. Aí não dá. O Senhor reina, tremam os povos, ele está entronizado entre os querubins, estremece a terra. Todos esses versículos aí, gente, Salmo 81, Isaías 37, 16, 2 Reis 19, 15, dizem a mesma coisa. Que o Senhor está entronizado acima dos querubins, ou sobre os querubins, tá? Que é acima, né? A Bíblia também diz que Deus montou num querubim e voou. Que massa, É interessante, né? Essa figura aí, né? Eu pensei que Deus já voava. Hã? Seríamos a querubim, né? Sem pensamento que fiquei imaginando agora uma pessoa que voa voando. Isso aí é para você ensinar melhor para os seus filhos. As crianças vão entender melhor isso aí. O melhor livro que eu li esse ano, provavelmente não vou ler outro melhor que ele, o título foi Futuros Homens. Eu compartilhei com você, acho que eu compartilhei aqui, né? Que é um pastor chamado Douglas Wilson, que escreve sobre a educação de filhos, homens, né? Que livraço, viu? Que livraço. Muito interessante. Aí tem um capítulo lá, Renato, que ele fala sobre mitologia. O título, eu não lembro o título do capítulo, mas é mais ou menos assim: gigantes, dragões e não sei o que. Aí ele fala, mano, como esse tipo de literatura é interessante para o menino, para o macho, porque vai ensinar o menino a querer matar o dragão, como nas histórias de São Jorge e tantas outras, né? Caverna do Dragão também, né? Enfim, ele não fala da Caverna do Dragão, ênfase minha, tá? Mas ele fala de um monte de história que eu não conheço lá. Mas é muito interessante o livro. O melhor livro que eu li esse ano. Eu vou reler ano que vem. Hã? Eu estava lembrando do Eu tô ouvindo não, irmão. Não, eu lembrei de Eu vou encerrar aqui, tá? Pelo horário, pelo barulho também, tá? tem você tem que Bolsonaro. Essa palhaçada aí. O povo que vota em Bolsonaro faz no domingo que tá ocupado nessa hora. Tipo eu. Beleza? Engraçado no finalzinho daqui que diz que essa classe angelical que você Isso. falou no início. Deve ser um bicho bem feioso. Hoje deve ser um bicho bem feio, mas devia ser muito bonito, né? Então, tô ligada. E aí, tão bonito, perdeu a glória de Deus. Aí fica bonito desse jeito, né? Quatro asas. E ele pertencia a essa classe Embaixo aqui, das né? asas Agora só tinha Como é que uma fazia? mão de um homem trabalhando. Como é que fazia referência aí ao ser bonito se ele pertencia à classe mais estranha dos homens? Porque É uma Deus, contradição que... porque Deus só fez coisa bonita, né, cara? Tem 4 rostos de seria pesada, impossível cara de pensando que boi, os leão. gregos- Vamos apelar para ele ter nascido de um homem, cara de homem, né? Bem, Uma tela pra que seja igual a asa. tem algumas montagens disso aqui na internet, pra quem quiser. Não sei se vocês já viram. Mercado de cavalo, mercado de giro, minotauro, assim,
eu gosto desse tipo de literatura. De anjos caídos, de histórias que são criadas, de como funciona aqui na Terra, de guerras espirituais, assim, do bem e do mal. Sim, sim. Você tem isso, uma vastidão, para dizer riqueza. Uma vastidão disso na literatura, ficção, no cinema também. Na literatura evangélica também. Houve um tempo que isso vendeu muito aqui no Brasil. Foram os livros de Rebecca Brown, não sei quem leu, Filho do Fogo, Prepare-se para a Guerra, e ele veio para libertar os cativos. Filho do Fogo não, eu falei Filho do Fogo, não é dela não. Filho do Fogo é Daniel Mastral. Então, Rebecca Brown e Daniel Mastral venderam muito. Daniel Mastral é um pastor brasileiro ex-satanista. Rebecca Brown, ela se apresentava como ex-satanista, mas o Joaquim de Andrade desmascarou ela. Isso, ele falou nela, eu só confundo o nome dele com Jeremias, mas ele mesmo, ele trouxe várias imagens do livro dela e descascou. Eu assisti uns vídeos dele, mas... De Joaquim? Não, de Daniel. Aí eu não gosto não, fiquei tão assustada. Com medo. Não, Pra mim eu gosto. eu assisti uma entrevista dele. Ô, marido, banheiro comigo? Eu sou meio criança. Aí eu ficava imaginando, igual eu tô imaginando aqui, as asas, quando eu olhava, ele bota essa imagem também, né? Inclusive aí Esse tipo de literatura vende muito, tá? Vende muito e ele escreve muito. Porque desperta esse lado aí, o lado da imaginação do povo, tá? Queridos, eu vou parar por aqui, já não tem mais condições não, tá? Já estou gritando aqui, tá certo? E a gente precisa conversar sobre a formatura. Alguma pergunta, algum comentário antes de eu dar stop aqui?